Em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Deus vai repreender o mal lá dentro da tua casa, viu? E revela o Espírito Santo de Deus que tem havido contendas lá dentro, ó, brigas. Meu Deus do céu. Tem tido brigas lá dentro, que revela o Espírito Santo de Deus. Mas Papai do céu vai descer a espada lá dentro, ó, meu Deus. Fecha os teus olhos. Anjo do Senhor, lá dentro da casa dela, anjo. O anjo que acompanha o meu ministério. Se o meu ministério é de fogo mesmo, eu quero ver agora. Em nome do Senhor Jesus, lá dentro da casa dela, anjo. Lá naquele lugar onde ele está escondido lá, ó. Que ele sopra no ouvido do esposo dela. E começa a ter contenda, começa a ter briga. Em nome do Senhor Jesus, anjo, desce lá, anjo. Desce com a espada de fogo, anjo, e começa a retalhar o mal lá dentro. Eu te dou uma ordem agora, Satanás. Sai de dentro da casa dela, anjo. Passa a espada lá, anjo. Passa a espada lá, anjo. Em nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem agora. Anjo do Senhor, toca aqui, anjo, ó. Traz ele pra cá, anjo. Isso, em nome do Senhor Jesus. O que está lá dentro da casa dela atormentando agora, em nome do Senhor Jesus. Ele vai ser queimado aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou contar até 3 e tu vai se manifestar, Satanás. Não adianta se esconder, porque Jesus já me mostrou. Anjo do Senhor, pega ele e traz ele até aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, olha aí, ó. E meu Deus do céu, a igreja vai glorificando o Senhor Jesus. Tu vai sair lá de dentro da casa dela, Tu vai arrastar toda a tua cambada de lá de dentro. Porque há um anjo com a vassoura de fogo, ó, passando lá, ó. E repreendendo todos os males em nome do Senhor Jesus. Eu vou contar até 3, Satanás. Não adianta. Tu já perdeu as tuas forças. Porque o anjo do Senhor já está pelejando, ó. O anjo do Senhor já está guerreando, ó. Acorrenta as mãos e os pés, Senhor. E começa a queimar todo o mal lá dentro da casa dela. O que está na vida do esposo dela também. Isso, amarra todos aí. Amarra toda, acorrenta todos. O que está na vida do esposo dela também. O que tem feito ele brigar. O que tem feito ela sofrer, louvado seja Deus. Eu te dou uma ordem agora. Começa a perder as tuas forças. Começa a ser acorrentado agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus do céu. A igreja grita, queima ele, Jesus. A igreja grita, queima ele, Jesus. Amarra aqui, ó. Amarra aqui, ó. Amarra as pernas. Isso, amarra ele. Amarra os pés. Isso aqui é o espírito da morte, irmãos, ó. Quem está vendo isso aqui? Isso aqui é o espírito da morte. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso aqui? Representa o espírito da morte. Isso aqui é o espírito da morte, ó. O que estava dentro da casa dela vai ser queimado aqui, ó. Louvado seja Deus, ó. Eu vou contar até 3. E todo espírito contrário vai ser queimado, vai ser desfeito. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu te dou uma ordem agora. Sai! Em nome do Senhor Jesus. A igreja bate palmas para o Senhor Jesus. Ajuda a levantar aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Dá um abraço nela. Louvado seja Deus. Vem cá. Já vou encerrar, viu, irmãos? Já vou encerrar. Aleluia, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal. Todo mal, em nome do Senhor Jesus, todo mal. Não adianta resistir. Eu te dou uma ordem agora. Em nome do Senhor Jesus. Perca as tuas forças na vida dela. Não adianta resistir, eu te dou uma ordem agora. Perca as tuas forças agora. Porque tem soprado no ouvido dela dizendo que ela não vai ser feliz. Em nome do Senhor Jesus.
Todo trabalho feito, meu Deus, na encruzilhada, no terreiro de macumba, eu te dou uma ordem agora. Tu que tem recebido oferenda, trabalho feito, eu te dou uma ordem agora. Começa a perder as tuas forças. Eu vou contar até 3, Satanás, e tu vai bater de retirada, ó. Anjo do Senhor, meu Deus do céu, olha aí, ó. Anjo do Senhor, vai passando a espada aí, anjo. Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho e 3 para o Espírito Santo todo mal. Sai! Em nome do Senhor Jesus, a igreja bate palmas para o Senhor Jesus. Todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, não é para ficar nada aí. Não é para ficar nada. A enfermidade que está alojada na vida dela também. Isso. Me revela o Espírito Santo de Deus. Olha aí, ó. A enfermidade que está alojada na vida dela também. Não é para ficar nada. Em nome do Senhor Jesus. Anjo do Senhor, toca aí. No local da enfermidade, anjo. Em nome do Senhor Jesus. No local da enfermidade. Não adianta se esconder. Isso, anjo. Vai tocando aí, ó. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade eu te dou uma ordem. Perca as tuas forças e larga a vida dela agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bate palmas para o Senhor Jesus mais forte. Bate palmas mais forte para o Senhor Jesus. Já vou encerrar, viu, moço? Isso, pode tocar nela. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus. Está sentindo as pernas aí? Ajuda ela aí, ajuda. É normal isso, viu? Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Deus. Entra na peleja, Senhor. Meu Deus. Entra na peleja, na guerra. Em nome do Senhor Jesus, papai querido. Entrega a vitória para a tua filha. Que o Senhor possa repreender toda a retaliação, toda obra contrária. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Tira o nome dela, Senhor, lá do terreiro de macumba. Arranca, Senhor, anjo do Senhor. Entra lá, anjo. Isso, olha lá, ó. Entra lá, anjo, na peleja. Isso, tira, ó. Meu Deus do céu, tira o nome dela lá. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Começa a arrancar. Isso. Isso, traz pra cá agora, anjo. Traz pra cá. Em nome do Senhor Jesus, traz pra cá. Vai ser queimado agora, ó. Vai ser queimado agora, ó. Tu que tem acorrentado esta vida, tu que tem causado sofrimento nesta vida, meu Deus do céu, tu que tem soprado na mente dela, para ela dar cabo à própria vida, ó, eu te dou uma ordem agora. Perca as tuas forças, em nome do Senhor Jesus. Não adianta resistir, não adianta resistir. Eu te dou uma ordem agora. Anjo do céu, toca nas pernas aí, anjo. Toca nas pernas aí, anjo. Isso, vai queimando todo o mal. Do alto da cabeça à planta dos pés. No íntimo, no profundo e no escondido. A igreja glorifica ao Senhor Jesus. Irmão, se vocês soubessem o quanto isso é desgastante. Acorrenta aí, anjo, acorrenta todo espírito contrário. Acorrenta todos aí. Louvado seja Deus, todos, não é para ficar nenhum solto. Todos aqueles que têm atormentado a vida dela, acorrenta todos. Os pés e as mãos, Senhor, acorrenta todos, todos. Em nome do Senhor Jesus, acorrenta todos. Acorrenta todos aí, não adianta nem fazer sinal não. O anjo do Senhor começa a desfazer todo o mal. Pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Começa a acorrentar, Senhor, todos aí, todos. Do maior ao menor, acorrenta todos, 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 todos. Não é para ficar nenhum. Em nome do Senhor Jesus. Isso, acorrenta todos, Senhor. Aqueles que têm atormentado a vida dela, pelas madrugadas, em nome do Senhor Jesus, começa a acorrentar aí, Senhor. Começa a acorrentar todos aí, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome do Senhor Jesus, acorrenta todos aí. Em nome do Senhor Jesus, acorrenta todos aí. Do alto da cabeça à planta dos pés. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Perca as tuas forças. Em nome do Senhor Jesus. Eu te dou uma ordem agora. Perca as tuas forças. Anjo do Senhor. Vai queimando todo o mal, Senhor.
Vai queimando todo espírito contrário, do alto da cabeça à planta dos pés. Todo mal, sai! Em nome do Senhor Jesus. A igreja bate palmas para o Senhor Jesus. Ajuda ela aí, dá um copo de água para ela. Em nome do Senhor Jesus, dá um copo de água para ela. Não é brincadeira, irmãos. O mundo espiritual não é brincadeira. Viu? Se vocês soubessem a luta, a guerra contra a minha vida e a tua vida, você estava glorificando a Deus. Você estava se alegrando na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem noção do quanto de pessoas que desce à sepultura todos os dias? Você tem noção de quantas pessoas estão descendo agora neste exato momento? As portas do inferno estão sendo abertas, igreja, para receber almas que não estavam na presença do Senhor. Todos os dias, almas são ceifadas por Satanás. Louvado seja Deus. E aí você fica murmurando, fica reclamando, fica questionando o porquê de tudo isso que está acontecendo. É Deus te puxando pelo anzol para você se render aos pés dele. Louvado seja Deus, amém, igreja? Já estou encerrando, viu? Louvado seja Deus. Senhor, todo mal Senhor contra a vida da tua filha, todo espírito contrário, toda fúria de Satanás, do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor possa enviar o anjo, meu Pai, para pelejar, para guerrear, e toda enfermidade venha a ser queimada, venha a ser desfeita, do alto da cabeça à planta dos pés, todo mal, sai, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja?